E o tema hoje a gente vai falar de Jesus, né? Que é o Evangelho, Jesus e o dever. Nada melhor do que falar do nosso mestre, né? Iniciando o ano. E motivos para nós de gratidão, mais uma vez, né? Por todo o ano de 2023 que a gente já passou e que a gente está iniciando agora 2024. Então vamos fechar os nossos olhos, começar serenando, para a gente fazer a nossa prece de abertura. Divino e amado Mestre Rabi da Galileia, é com o coração em festa que te agradecemos por mais essa oportunidade de trabalho. A oportunidade de estarmos revivendo, Senhor, o Teu Evangelho. De despertar em nós o sentimento de amor, de paz, de tranquilidade, trazendo para cada um de nós o equilíbrio necessário. Muitas vezes a dor nos convida, é bem verdade, mas nos convida para nos tirar do conforto que muitas vezes estamos e que não damos seguimento para a nossa caminhada. E te agradecemos por tudo que tem passado em nossas vidas. Te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelos nossos amigos, te agradecemos por todos aqueles que assumiram o compromisso de estarmos conosco no nosso planejamento reencarnatório. E nada mais, nada menos que possamos seguir juntos nessa caminhada, junto principalmente com aqueles que a gente acha que são, né, que são os nossos inimigos, aqueles que nos tiram do prumo, que nos traz o desequilíbrio, que nos tira a paciência, que nos tira a nossa paz. Mas nada mais, nada menos, Senhor, que esses irmãos estão na nossa caminhada para nos ajudar no nosso processo. Que possamos ter paz, resiliência, sabedoria para seguir no nosso processo de evolução. Abençoa-nos, Senhor, os trabalhos dessa noite na nossa casa. Traz o lenitivo necessário para as nossas dores, para todos nós que aqui estamos, para aqueles que estão em casa, que irão nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, para nós que estamos aqui nesse salão de luz e de paz e de amor, recebendo a amorosidade e o amor em forma de energia que esses irmãos benfeitores neste momento nos traz com tanta veemência. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, que seja feita sempre a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O nosso que cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida também que devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, nos libertando de todos os males. Que assim seja. E assim, para iniciar nossa doutrinária da hoje, trazendo o nosso tema Jesus e o dever, eu convido o nosso irmão Marcelo Martim para que ele venha, Coutinho, para que ele venha trazer o seu trabalho de amor, que tanto contribui conosco nessa casa de oração. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Meus amigos, que Jesus os ampare, hoje e sempre.
Eu não sei quantos aqui assistiram o filme A Lista de Schindler. Recomendo fortemente. Oskar Schindler foi uma personalidade real. Existe um monumento em Israel em homenagem a ele. Ele salvou a vida de centenas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não era um homem santo. Ele era um empresário sagaz que se associou ao Partido Nazista. Como a economia no nacionalsocialismo era dominada por uma aliança entre empresários e o Estado, então o Partido Nazista canalizava a produção para determinados empresários que faziam negócios com o partido. E Oskar Schindler, um homem muito bem articulado, um homem de certa forma sedutor, em todos os sentidos da palavra, tanto com o sexo oposto quanto com os burocratas do Partido Nazista, bebendo bom vinho com os burocratas, levantou um dinheiro, vestia bem, morava bem, tinha um carrão na época, e ter um carrão na década de 40 era um negócio difícil. Conseguiu fazer muito dinheiro negociando com o Partido Nazista, mas ele soube, muitos alemães souberam, que pessoas estavam sendo sacrificadas no campo de concentração. Pessoas estavam sendo mortas a nível industrial. E outros estavam servindo de mão de obra escrava ou semi-escrava para o sistema de produção nazista. E ele começou a perceber que os escravos eram poupados da morte. Os judeus que trabalhavam na indústria eram poupados da morte. E ele captou a mão de obra judia barata. Era um excelente negócio de parceria com o Partido Nazista. Começaram a mandar alguns judeus para ele. E na sagacidade dele, ele percebeu que os judeus que estavam dentro da fábrica não morriam. Então, por um ato instintivo, ele começou a segurar judeus na fábrica. E quando um judeu era ineficiente na produção, ele sabia que se ele demitisse aquele judeu, o judeu ia morrer. Então ele não demitia mais ninguém. Não importava se a pessoa acertava fazer o trabalho ou não. Demitir era mandar para a morte. E os alemães começaram a perceber, os alemães começaram a perguntar se ele precisava de mais judeu. E ele sempre dizia que sim, porque quanto mais judeu tivesse dentro da fábrica, menos judeu ia morrer. Então, a produtividade da fábrica começou a diminuir. E foi um inspetor nazista para cima dele, porque os produtos não estavam saindo com qualidade. Ele percebeu isso. Ele começou a comprar produtos importados do exterior para revender para os nazistas, para não ter que demitir nenhum judeu, para dizer que a produção estava aumentando e para vir mais judeus para as fábricas. Os nazistas começaram a ficar desconfiados.
Mas o partido nazista era muito corrupto. E ele era amigo, bebia vinho, ia para a festa do comandante do centro de concentração. O comandante começou a ver que tinha alguma coisa errada no negócio de Schindler. Mas Schindler disse, e o próprio comandante, vendo o interesse dele, disse: olha, eu vou começar a te vender os judeus. E estabeleceu um preço. E Oskar Schindler começou a comprar os judeus. Os judeus que não iam produzir, por um produto que ele não produzia mais, por um produto que ele estava comprando de fora para enrolar o partido nazista, e ele começou a comprar as pessoas. E é que vem o sentido da lista de Schindler, porque tinha uma lista de pessoas que iam ser executadas. Ele ia lá e comprava a pessoa. E a fábrica dele começou a ficar abarrotada de judeu que não fazia nada. Porque ele estava comprando a mão de obra que não estava produzindo, porque ele sabia que as pessoas iam morrer. E assim o dinheiro dele estava indo todo embora. Ele tinha centenas de judeus dentro de uma fábrica que não faziam nada, e o partido nazista estava começando a suspeitar que ele gostava de... Mas como o funcionário era corrupto, ele continuava comprando. E eis que os aliados chegaram. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, venceram a Alemanha. Só que ele era um membro do partido nazista. Ele ia ser preso como criminoso de guerra. Além do mais, ele estava usando mão de obra escrava. Ele ia fugir. Ele preparou o carro dele. Obrigado. Ele preparou o carrão dele para fugir. E quando ele estava fugindo, centenas de judeus cercaram ele para agradecer. E aí é que vem a cena mais, na minha opinião, a cena mais bonita do filme, a cena que impactou a minha vida. Porque quando ele viu aqueles dezenas de judeus agradecendo a ele, ele teve uma enorme crise de consciência. Ele olhou para o anel de ouro que tinha no dedo dele. Se eu vendesse esse anel, eu salvava mais 2. Quantos vinhos caros eu bebi? Nossa, se eu tivesse bebido menos vinho, eu salvava mais 10. Esse carro dava para salvar mais 20. Essa roupa dava para livrar mais 5. E ele começou a chorar, doído. E os judeus envolveram ele, abraçaram ele e mandaram ele embora. Depois teve toda uma história da comunidade judaica, dizendo que ele não era um criminoso de guerra. E tem um cemitério dos judeus que foram morrendo, os filhos de Schindler. Mas o fato que nós remetemos a isso é: qual é o dever de um homem? Precisava Oskar Schindler, na condição de industrial, o único que fez isso, não é? Porque nós, seres humanos da Terra, o que nós entendemos por dever é a educação que nós recebemos dos nossos pais e o que a lei nos impõe. O empresário brasileiro, ele paga os direitos trabalhistas, os impostos
E nós e ele acreditamos que ele está com seus deveres cumpridos. Se bem com tanto imposto que no Brasil a gente até entende. Mas qual era o dever de Oskar Schindler? Produzir pistões para os carros da guerra alemã. Mas eu pergunto, como você pode demitir uma pessoa sabendo que ela vai ser morta na câmara de gás? Então, a voz da consciência pegou pesado. Se você tem um dinheiro em caixa, como você pode não comprar a vida de uma pessoa? Como não fazer isso? E centenas de empresários não fizeram. E os alemães, educados pela máquina de propaganda nazista, viam as cinzas caírem na cidade de Auschwitz e diziam que não sabiam o que estava acontecendo. Eu sei lá que cinza é essa. Eram cinzas humanas de pessoas que estavam sendo queimadas em fornos. E era tanta gente que a cidade ficava suja de cinzas. Mas o povo, cumpridor dos seus deveres, pagador dos seus impostos, estava indo tranquilamente trabalhar nos seus comércios, porque sei lá o que é que o governo está fazendo. Está fazendo sabão em barra. E aí todo mundo acredita, ou finge que acredita, porque, afinal de contas, não é sua obrigação saber o que está acontecendo dentro de um campo de concentração. Você é uma pobre dona de casa, um cidadão comum, vai saber lá de onde está vindo essas cinzas. Mas Oskar Schindler sabia. Como não tomar conhecimento disso? E quando ele, que tinha dado os milhões que ele tinha e estava falido, quando ele se viu na situação, ele teve crise de consciência porque ele tinha um anel de ouro no dedo. Vou botar a crise de consciência em vocês agora. Tem aliança de casamento que custa R$3.000, 2 salários mínimos. Como você pode ter uma aliança de ouro no dedo e ter 2 ruas depois da sua casa que o povo está passando fome? Não é uma situação de guerra, mas seu filho tem um tênis de R$1.500. Talvez não o seu, mas tem gente que compra. O bloco de carnaval que vai ser em fevereiro tem bloco de 10 salários mínimos. Tem vinhos que custam R$50.000. Muito apreciados por políticos. Como é que você pode beber um vinho de R$50.000 na sua mesa e ignorar as pessoas que estão passando fome? Aqui no Brasil, que tem gente passando fome. Mas é um problema do governo. É porque existe a injustiça social, a má distribuição de renda, tem o Bolsa Família, e aí você vai negar 1 quilo de feijão a quem passa na sua porta, porque ele tem que procurar no governo. E eu faço a seguinte pergunta: eu não tenho medo da morte. Eu não tenho, não. Eu tenho medo da ficha do meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda tem uma ficha. Eu morro de medo dessa ficha. Né? Ele tem a ficha. Ah, rapaz, a ficha é um problema. Né? A ficha, quando eu desencarnar, eu digo, eu não quero saber da ficha não, me manda logo para o umbral. Não quero nem saber. Aí vai estar lá na minha ficha: Seu Marcelo, né?
Você falou muito do espiritismo, né, irmão? Falei. Fez muita palestra, né, irmão? Fiz. Mas sabe aquele dia que apareceu um mendigo na sua porta e você não deu nada porque você estava com pressa para ir para o centro espírita? Né? Você acha certo isso? Olha, pontinho aqui na sua ficha, viu? A ficha é um problema. A ficha... Você se julga muito caridoso porque deu uma cesta básica, né? É. Mas você fez uma viagem para o exterior e seu vizinho não tem nenhum reboco em casa. Ah, mas ele que vai trabalhar. Você acha certo seu vizinho tá adquirindo doença de Chagas porque na sua cidade tem gente que mora em casa de taipa, enquanto você estava passando as férias em Paris, porque você é um homem bem-sucedido, um grande trabalhador? O problema é a ficha, meu irmão. A ficha é o problema. Quando vier a minha ficha corrida, vai ter na ficha todo mundo que me pediu ajuda e eu não dei. Ah, mas eu era um grande espírito, eu fiz um bocado de caridade, eu ajudei um bocado de gente. Agora, vamos esquecer a ficha e ir para a sua consciência. Você ajudou um bocado de gente. Falou de Jesus, que é uma maravilha. Foi instrutor de ESD. Você deu passe em 10 mil pessoas. Quando a sua consciência revisar aquela única pessoa que precisava do seu perdão e você não deu, você acha que os seus 10 mil passes vão aliviar a sua situação? Porque, no fundo da nossa consciência, na lei de Deus que está escrita na nossa consciência, diz o livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Está escrita na nossa consciência. No fundo da sua consciência, quando chegar a hora da verdade, meu irmão, querido trabalhador espírita, com 50 mil bônus horas acumulado de trabalho no centro espírita, você vai lembrar de todas as pessoas que você podia ter ajudado e não ajudou. Eu sei que você ajudou um bocado de gente. E ajuda. E ainda cria os filhos. E ainda paga as contas. Mas quando você lembrar quem bateu na sua porta e você não ajudou, vai doer. Porque o dever do homem corresponde à lei de amor. Está também no livro dos Espíritos. Qual é o dever de um ser humano? Fazer todo o bem que ele pode e evitar todo o mal que ele pode até o limite das suas forças. Então, o nosso maior problema existencial, o nosso problema consciencial, é porque nós não estamos cumprindo o nosso dever. No livro dos Espíritos, Kardec também pergunta o que é a felicidade. A felicidade é a consciência tranquila e a fé no futuro. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida espiritual, para o espírito, a consciência tranquila e a fé no futuro. É isso que é a felicidade. Se teu irmão te ama, se tua vizinha te elogia, se você tem um título de cidadão emérito da cidade, se tem uma foto sua nas repartições públicas,
se tem uma estátua sua no meio da praça porque você é um grande cidadão, mas a sua consciência não está tranquila e você não tem fé no futuro, então não serás feliz. Não serás feliz, nem vestido de ouro, nem bem baqueado, nem andando no carro do ano, nem morando num palácio, nem se fizerem um feriado nacional em sua homenagem. Não serás feliz se não tiveres a consciência tranquila e a fé no futuro. Foi por isso que Jesus disse: eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a minha paz. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que forem humilhados, maltratados, injuriados pelo meu nome, porque entrarão no reino dos céus. Mas ai de ti, gozador da terra, porque você já teve sua recompensa na terra, e até o que você tem lhe será tirado, que são os bens materiais. Qual é o tesouro do cristão? O tesouro do cristão é fazer a vontade de Deus. Por isso que ele disse: você chora, mas será consolado, porque você chora no cumprimento do dever. Você é injuriado, mas terá o reino dos céus, porque você foi injustiçado no cumprimento do dever. O que mais Jesus fala sobre o dever do cristão? Quando vos pedirem a capa, dê também a túnica. Dê além do que te pedem. Quando te pedirem para caminhar um passo, caminha 1000. Quando te baterem, te agredirem, ofereça outra face. O dever do cristão vai além da expectativa de quem recebe a caridade. Vai dar além do que a pessoa está pedindo e o que a pessoa não está pedindo. Porque o dever do cristão responde à lei de amor, justiça e caridade, que é o último capítulo das leis morais do Livro dos Espíritos, da parte 3ª do Livro dos Espíritos. Lei de amor, justiça e caridade. O que é justiça para um espírita? A justiça corresponde à lei de amor. Muitos dirão: não é justo eu dar tudo isso. É justo você dar tudo que a lei de amor manda, até o limite das suas forças, ultrapassando até o limite das suas forças. Eu acho que a figura de Allan Kardec é pouco reconhecida pelos espíritas. Allan Kardec desencarnou mais cedo, porque ele foi além dos limites das forças dele para fazer a codificação espírita. Quantas noites não dormidas, quantas horas de trabalho, quanto dinheiro pessoal dele. Aos 50 anos de idade, Allan Kardec era um homem famoso, não rico, mas sem maiores necessidades materiais, conhecido na sociedade francesa, propôs a reforma do estudo do sistema de ensino francês 2 vezes, não era qualquer um, emérito pedagogo, gramático. Para que um homem desse, que podia viver uma vida tranquila, vai se meter com o espiritismo? E os espíritos avisam a ele, quando ele começou os estudos espíritas,
Não foi iludido, não. O Espírito deu uma comunicação para Allan Kardec e disse o seguinte: olha, você não vai escrever meramente um livro. Você não vai divulgar algumas ideias. Você vai mexer com os fundamentos da civilização, com os fundamentos da sociedade humana. Os religiosos vão ficar contra você, dizendo que você é endemoniado. Os cientistas vão ficar contra você, dizendo que você é um fanático. Os poderosos da terra vão ficar contra você, com medo de perder seu poder. Mas esse não é o pior problema. Seus melhores amigos vão ficar contra você. Suas maiores dores virão dos adeptos do espiritismo, ingratos, inábeis, exigindo que você dê resultados que você não pode, ou achando que você avançou demais. Seus piores inimigos virão das pessoas que você vai mais ajudar. Está avisado. Kardec recebeu a programática toda. Porque esse é o verdadeiro sacrifício. O verdadeiro sacrifício não é de um anel de ouro, de 10% ou 50% do seu salário. O verdadeiro sacrifício é o da sua tranquilidade pessoal. Kardec perdeu a paz, a tranquilidade. A paz do mundo acabou no dia que ele se meteu à espírita. Aí ele teve que estudar algo que ele não conhecia, que ninguém conhecia, recebendo mensagens de seres invisíveis, recebendo cartas de centenas e centos de espíritas, cada um mais sabido do que o outro, debatendo na revista espírita, trabalhando não sei quantas horas por dia, recebendo ataque de tudo quanto é lado, crítica de tudo quanto é lado, e desencarnando mais cedo de tanto trabalhar. E ainda recebeu bronca dos espíritos. Irmão, você tem que diminuir a quantidade de trabalho, porque você vai ter um problema de saúde desse jeito. Mas ele não diminuiu, porque o dever do homem é correspondente à lei de amor. Para o homem que ama e está integrado com o pensamento de Jesus, ele dá tudo que tem até doer. E depois que dói, continua dando. E só para quando não aguenta mais. É dever, está no livro dos Espíritos. Então, vou dar uma notícia horrível para vocês. Se você não está fazendo todo o bem que você pode até o limite das suas forças, você não está cumprindo o seu dever. Deus, a sua consciência e a ficha do meu anjo da guarda sabem disso. Eu não quero nem imaginar essa ficha. Porque Jesus nos pregou a lei do amor. Amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O mundo tem 800 milhões de pessoas passando fome. Isso da última estatística que eu tomei conhecimento. Uma pessoa comete suicídio, se não me engano, a cada 15 segundos. A depressão atinge níveis epidêmicos. É uma das maiores doenças do tempo presente. A pobreza, a violência está aí fora. Meu irmão, se você acha que isso não é problema seu, você nem é espírita, nem é cristão, nem está cumprindo o seu dever. E nem vai poder chegar no plano espiritual cheio de direitos, porque dava algumas horas de trabalho semanal no centro espírita. Porque se nós somos seres humanos,
se nós somos cristãos, se nós temos um mínimo de empatia pelos nossos irmãos em sofrimento, se nós temos um mínimo de humanidade, as 800 milhões de pessoas que estão passando fome é problema nosso, sim. E eu lembro delas todo dia. É problema de cada ser humano da Terra, cada criança abandonada que tem no planeta, é problema nosso. Se você acha que uma criança abandonada no outro lado do mundo, seja japonesa, chinesa, palestina, não é problema seu, você não tem coração. Ah, mas eu não vou resolver o problema no mundo. Você não resolve, mas nós resolvemos. Nós resolvemos. Então, diante desse quadro que a gente vive na Terra, é nosso dever fazer tudo que a gente pode e ainda espremer mais um pouquinho, como Santo Agostinho nos recomenda no Livro dos Espíritos, ainda chegar de noite e fazer a avaliação para ver se a gente perdeu alguma oportunidade de servir. Fazer a avaliaçãozinha. Eu fiz tudo o que eu podia hoje. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Santo Agostinho chega a perguntar assim, se pergunte, não, isso está na mensagem do homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o homem de bem? O homem de bem se pergunta se ele causou alguma contrariedade a alguém que ele poderia não ter causado. Está lá na mensagem do homem de bem do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, a mensagem do homem de bem é uma mensagem dura. Os Espíritos elencam uma série de responsabilidades e dizem, olha, aqui não está tudo não. Mas se você fizer isso, está no caminho das outras. É dever do homem de bem ser bom filho, ser bom pai, ser boa mãe, ser bom marido, ser bom patrão, ser bom empregado. Tem outras mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Como tem um orador espírita, amigo meu, ele disse que no centro espírita tem um azário. Porque todo mundo chega aqui, pega a sua asinha, bota e vira anjo. Aí quando sai do centro espírita, deixa a asa, virou Satanás de novo. Aqui no centro fala mansinho. Meu irmão, a paz, meu irmão. Né? Canta a nossa luz, quanta luz nesse ambiente, é uma maravilha. Chega em casa, quebra o pau com todo mundo. Por que você não foi no centro espírita ser obsediado? Está em nossos deveres a afabilidade e a doçura. Então, conforme a mensagem do homem de bem nos esclarece, o bom espírita, o verdadeiro cristão, voltamos a dizer, é bom estudante, é bom professor, é bom pai, é boa mãe, é bom marido, é bom filho. Ele dá o melhor de si todos os momentos. O homem de bem não é perfeito. O cristão não é perfeito. Se eu fosse perfeito, eu sairia por aí curando os paralíticos e multiplicando os pães. Tudo que eu consigo fazer é dar um passezinho de vez em quando. Mas eu dou. Quando me pedem, e digo a vocês, se me pedirem um passe fora do centro, eu dou. Paro para ajudar qualquer pessoa que me peça. Paro para conversar com qualquer pessoa que queira ouvir falar de espiritismo. Que queira ouvir falar de espiritismo. Com quem não quer, eu não vou perder meu tempo. Porque a caridade também tem que ser inteligente, né? Para dar o máximo do que eu posso dar ao mundo, eu não vou gastar os meus recursos dando pérolas a porcos.
O mundo espiritual ensina isso. Quando bate os espíritos trevosos lá à porta de nosso lar, pedindo socorro, os mentores, André Luiz, condoído, vamos socorrer. Não, meu irmão, é perda de tempo. Eles não querem ser socorridos. Eles querem ser aliviados nas suas dores, mas eles não querem se arrepender do que fizeram. A gente está vendo pelo padrão energético do espírito. Então, vamos estender as nossas redes e socorrer quem quer ser socorrido. Eu estou estudando a lei de Deus. Para dar o máximo que eu posso dar ao mundo, eu tenho que ser inteligente. Eu não posso socorrer quem não quer ser socorrido. Quem está muito contente na religião dele, quem está muito feliz com a bebida dele, eu não vou lá para o bar dizer que ele tem que largar a bebida dele. Quando ele vier para o centro espírita todo estupiado, a gente socorre. Depois que nem o padre, nem o pastor, nem o psiquiatra, nem o pai de santo resolver, ele vem para cá. Aí a gente resolve. Ou não. Porque a gente não pode interromper a programação kármica de um ser humano. Então, existem benefícios que a gente não pode dar, porque o maior benefício na vida daquela pessoa é a dor. Enquanto a amiga dor não terminar de fazer o papel dela, eu não posso fazer o meu papel. Mas não cabe a mim julgar isso. Então, para todo mundo que pedir ajuda, eu estou lá ajudando. Mesmo que ele volte para o bar no dia seguinte. Mas se ele está no centro espírita pedindo ajuda, não me cabe julgar quando é o momento das pessoas. Então, logicamente, na minha condição evolutiva, eu tenho limitações na prática do bem. Isso, inclusive, está previsto no livro dos Espíritos. Os Espíritos falam das classes de Espíritos e falam dos Espíritos de segunda ordem. Eles falam, os Espíritos bons, eles procuram fazer o bem, mas eles são limitados. Só os Espíritos superiores é que têm uma capacidade ampla de fazer o bem, porque eles têm a sabedoria e o amor. Então, seja na igreja evangélica católica, que às vezes a gente acha que eles estão fazendo errado, eles não estão fazendo errado, eles estão fazendo o bem que eles sabem fazer. Se quiserem fazer uma novena para mim, eu estou topando, pode fazer. É o bem que eles sabem fazer. Aliás, quem de nós aqui tem a ficha de Irmã Dulce para mostrar quando chegar no plano espiritual? Eu vou ver até se eu dou um jeito de roubar 5% da ficha de Irmã Dulce para botar na minha. Mas acho que espíritos protetores não são muito sujeitos à enganação. Então, logicamente, cada um faz o bem que consegue fazer. Nós também temos que ter paciência com as nossas limitações evolutivas. Oscar Schindler, ele teve uma dor de consciência na hora H. Mas, no final das contas, ele fez o bem que ele pôde fazer, que a mente dele comportava. No nível evolutivo dele, não comportava ele viver sem o anel de ouro, sem o carro caro e sem o vinho caro, para andar nos ambientes que ele andava. Certo ou errado, é o nível evolutivo dele. E ele fez um bocado de bem. Mas o bem que ele fez o amadureceu. À medida que ele foi fazendo bem, ele foi se tornando menos superficial e materialista. E quando ele chegou no final do caminho, ele disse, eu podia fazer mais, eu me apeguei a tanta coisa que eu achava necessária e não era.
ele foi evoluindo. Este é o processo do trabalhador espírita. O bem que a gente faz nos amadurece. Quanto mais maduros a gente fica, ou seja, mais espiritualizado, mais a gente entende o bem que a gente podia ter feito e não fez. Porque o nosso nível evolutivo não permitiu. Não cabe a nós a autorrecriminação, porque a autorrecriminação não leva a lugar nenhum. Culpa não leva a lugar nenhum. Frequentemente o espírito culpado não se arrepende. É estranho isso que eu estou dizendo, né? Mas algumas pessoas, muitos espíritos, sofrem a dor da culpa, mas não se dispõem à correção e ao ressarcimento. Pelo contrário, continuam praticando o mal, sentindo a culpa. Então, a culpa não regenera. O que regenera é o arrependimento, que faz com que o espírito procure fazer o bem. A doutrina espírita nos oferece uma perspectiva evolutiva. Ou seja, conforme Jesus não pôde explicar naquela época, nós todos somos espíritos transitando da animalidade para a angelitude. Portanto, nós somos espíritos em evolução. Enquanto espíritos em evolução, nós temos que fazer amanhã melhor do que fizemos hoje. E aí eu vou dar outra notícia ruim. Todo o bem que você fez em 2023 já não serve mais, você tem que fazer melhor em 2024. É seu dever fazer mais e melhor, porque você é um espírito em evolução. Então, o que você fazia quando entrou no centro espírita não serve mais. Você está em evolução, você tem que fazer mais e melhor. O bem que a gente faz tem que gerar um crescimento intelecto-moral que aumente a nossa capacidade de fazer o bem, e todos os dias a gente tem que beneficiar mais pessoas de forma melhor e mais efetiva. Todos os dias, a gente tem que botar os 2 neurônios tique e teco para funcionar e se perguntar o que mais eu posso fazer para aumentar as pessoas que eu estou beneficiando, para beneficiar mais gente ou para beneficiar as mesmas pessoas melhor, porque assim exige a lei de amor, justiça e caridade. Porque quem ama está inquieto por fazer sempre mais. Quem está batendo ponto para ganhar em terreno em nosso lar, não ama. A gente precisa aprender a amar. Enquanto eu estou preocupado com a minha ficha na mão do meu anjo da guarda, eu não estou amando. Eu estou preocupado com o meu destino quando desencarnar. Isso não é amor. Muitos espíritas, sobretudo os novatos, devem estar preocupados aí. O que será de mim, do meu obsessor, do meu umbral? Se eu vou para nosso lar, está preocupado com a ficha. Eu estou procurando relaxar em relação a esse assunto. Está preocupado com a avaliação reencarnatória. Enquanto nós estivermos preocupados conosco mesmo, nós não estamos amando. Veja só como a superação do egoísmo é um problema em nossas vidas. Porque nós estamos aqui preocupados com o nosso bem-estar espiritual,
Nós estamos preocupados em queimar o nosso karma. Estamos preocupados em deixar nossos obsessores sob controle. Nada disso é amor. Né? É egoísmo. Amor é quando você está preocupado com o obsessor do outro. Quando você está preocupado com a problemática psíquica do outro. Quando você está preocupado com as pessoas que estão passando fome. Quando você está preocupado com as pessoas que estão se matando. Isso é amor. Eu vou dar para vocês um exemplo de amor. Chico Xavier, ele disse que ele queria ser pai. Ele gostaria de ser pai, mas não foi da vontade de Deus. Por que é que você quer ser pai, Chico? Eu gostaria de receber como filhos, os obsessores que eu doutrinei. Isso é amor. Aposto que no Centro dos Espíritos está correndo a notícia que Joana de Ângeles vai reencarnar. Tem um monte de voluntário para reencarnar Joana de Ângeles. Ô Joaninha, que bonitinho. Para reencarnar o obsessor, filho problemático ninguém quer. Porque isso é a lei de amor. Chico Xavier dizia que queria reencarnar os obsessores. Tem uma fábula de Humberto de Campos. Eu não tô lembrado qual foi dos livros, se foi Lázaro Redivivo ou Contos de Apólogos, que relata muito bem o que é a lei do amor do Cristo. Pedro desencarnou, São Pedro. Ele foi recebido por Jesus. Pedro, você executou maravilhosamente sua missão, você realmente foi a pedra. Deu uma vaciladinha no início, mas depois corrigiu. Né? Jesus é misericordioso e... Ó Pedro, eu não prometi para você que eu ia preparar um lugar na casa do meu pai? Senhor, o Senhor prometeu. Olha aqui, ó Pedro, ó os jardins, ó as montanhas, ó que casa linda. Está cheio de gente evangelizada aí, pode debater o evangelho aí, estudar filosofia, olhar para as estrelas. Está aqui o paraíso que eu te prometi, Pedro, agora eu vou ali. Mestre, para onde você vai? Eu vou socorrer os sofredores da terra. Eu vou descer para a escuridão, para as trevas, onde as almas sofredoras gemem e choram. Eu vou socorrer a ignorância. Eu vou consolar as pessoas que falam mal de mim e vão sofrer. Vou tentar reerguer os injustos que se tornarão sofredores. Eu vou em direção à dor da terra, Pedro. Fica aí, tchau, viu? Não, mestre, eu vou com o senhor. É isso que é a lei de amor. E a gente recebe a notícia do plano espiritual que Bezerra de Menezes recebeu o carimbo que eu tanto desejo. Recebeu autorização para mudar de planeta. Eu fico sonhando com os anéis de Saturno. Ó Bezerra, pode ir, ó, você é bom demais para a Terra. Missão cumprida com louvor. Vá para outros planetas, você tem outros assuntos para estudar, tem outras coisas para fazer. Aí Bezerra de Menezes olhou para os instrutores dele e disse: enquanto houver uma alma chorando na terra, eu não saio da terra. E está aqui passando raiva com a gente. Os espíritas chamando para tudo quanto é coisa. E não sei se os espíritas são dignos da assistência de Bezerra, mas ele está aqui. Porque ele não quis ir para outro planeta. Então, qual é o dever que Jesus nos coloca no Evangelho? O dever de amar. Nós precisamos aprender a amar. Nós precisamos aprender a verdadeira felicidade, que é a felicidade de amar, que é a paz do Cristo, que é a felicidade dos espíritos angélicos. Eles amam porque o amor é a felicidade. Porque um cristão de verdade não faz caridade. Um cristão de verdade,
vive a caridade. Um verdadeiro espírita não separa um tempo para fazer caridade. Ele faz caridade 24 horas por dia. Um verdadeiro cristão, a vida dele é um ato de oração, amor e caridade. Um cristão, um espírita, que entende a lei de Deus, ele ora o tempo todo, ele ama o tempo todo. Não existe um espírito que está com seu coração unido a Deus, deixar de beneficiar pessoas um minuto que seja. Ele não faz caridade, ele é a caridade. É o seu modus operandi, o seu modus vivente. A caridade é o ar que os espíritos respiram. Tem uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo de um cardeal, um bispo de França. Ele diz: os únicos momentos felizes que eu tive na terra foram os momentos que eu estava fazendo a caridade. Então, um espírito realmente consciente da sua característica enquanto filho de Deus, ele vive para servir. Porque, como minha velha avózinha dizia, quem não vive para servir não serve para viver. A vida em abundância que Jesus nos prometeu não é uma eternidade disso que a gente conhece aqui. A continuidade do que nós conhecemos como vida, Jesus não precisava prometer, porque isso nós já temos. Todos nós somos imortais. Então, nesse sentido, Jesus não tinha que dar a vida a ninguém. A vida em abundância, a verdadeira vida, é a vida do espírito que ama. O espírito que não ama está morto. Nós somos uma comunidade de zumbis. Nós estamos mortos pelo nosso egoísmo, crucificados na carne do nosso interesse pessoal, aprisionados nos nossos complexos psíquicos, nos nossos traumas, aprisionados sobretudo na nossa mente que fica circulando em torno dos nossos próprios problemas. Então somos semivivos, com semi-entendimento, com sentimentos anquilosados, sentimentos petrificados nos nossos complexos psicológicos. É isso que é o homem na Terra. O espírito, consciente da paternidade divina, consciente do seu papel enquanto filho de Deus, que vive para executar o plano de Deus e servir a humanidade, é um espírito livre de complexos psicológicos, é um espírito livre de mágoas, é um espírito livre de necessidades, um espírito livre da dor, porque enquanto ele está amando e atendendo a dor do próximo, ele não tem tempo de sofrer. É um espírito realmente feliz. Não é só nosso dever amar e praticar caridade até o limite das nossas forças, o tempo inteiro. É a nossa libertação. É o que nos trará paz, felicidade e liberdade das prisões que nos escravizam em nossas próprias mentes. Então, a prática da caridade, a prática do amar até doer, até o limite das nossas forças, não é só nosso dever perante Deus, é a nossa felicidade, é a nossa liberdade, é a nossa vida eterna, a vida do espírito puro, que não importa se ele está num corpo ruim, se ele está pobre, ele é feliz porque ele tem o alimento divino dentro dele.
porque ele é luz. E quem é luz, leva a luz para qualquer lugar que ele for, mesmo que esteja no umbral. Quem é luz na terra. Quem está nas trevas do egoísmo, mesmo dentro de um centro espírita, rodeado de espíritos iluminados, está conflitado, depressivo, triste, sem vontade de cantar uma linda canção, às vezes com um corpo jovem, bonito, saudável, porque as trevas estão dentro dele. Então, o cumprimento do dever é o nosso único caminho de libertação. É o único caminho possível. O nosso dever é o máximo que nós conseguimos. E o amor é o caminho para o encontro com a verdade que liberta. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que coisa linda, né? Mais uma vez, Marcelo, nossa gratidão por essa linda palestra que nos trouxe tantas reflexões, né, do nosso dia a dia, do nosso caminhar, que é necessário para cada um de nós saber qual é o nosso objetivo nesse planeta de provas e expiações. Estamos ainda, como eu disse, em processo, segmento de progresso. Necessitamos sim. E é fácil fazer isso? Não é fácil. É fácil a gente dizer assim, caminhar de forma... A gente está indo de forma marcha lenta, mas a gente tem que ir. Querendo ou não querendo, estamos fadados ao progresso. Esse é o objetivo do nosso processo reencarnatório, né? Evoluir, como o Marcelo bem nos trouxe, né? E nos trouxe o dever. E nós temos o dever não só de evoluir, mas também caminhar junto e fazer com que o nosso irmão também vá junto conosco nesse processo. E enquanto o nosso querido Gene coloca os nossos avisos, nós precisamos de fato fazer, não esperar não deixar para depois, porque a gente não tem tempo mais de dizer assim, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para um novo processo reencarnatório meu. Não, a gente precisa dar início a isso, né? Seja lá de que forma a gente está promovendo a caridade, né? Mas fazer o bem sempre. Mas também tem aquela coisa da gente fazer o bem sem esperar algo a troca. Isso que é que a gente não pode estar fazendo. Esperar o que é que a gente vai ter de troco naquilo que eu estou promovendo para o outro. Se eu estou fazendo sem esperar o retorno. O retorno Deus vai nos dar, né? Não importa. Mas a gente tem que começar, né? A gente tem que começar. A gente não pode dizer assim, vou deixar para lá, vou deixar para começar em outro processo, agora não dá. Não, a gente tem que iniciar. É bem isso aí. E assim, vamos dando seguimento ao nosso processo de fluido, né? Depois da nossa doutrinária. Eu convido os nossos irmãos passistas, que já se encontram aqui no salão, para que eles se posicionem nos seus lugares, para que a gente possa estar ministrando os passes. E logo em seguida a gente vai ter o processo da fluido, tá? Convido o nosso irmão Marcelo novamente, para que ele venha proferir a sua prece, a nossa prece de encerramento, tá? E gratidão a todos. Nós, na condição de espíritos trabalhando para a nossa regeneração, pedimos agora a assistência dos espíritos superiores que regem a evolução do planeta. Que nesse momento um jato de luz venha até esse centro espírita, essa comunidade, e as mentes e os corações das pessoas presentes
vejam abertas a sintonia com o seu espírito protetor, com o seu anjo da guarda. No sentido de serem consoladas pelos males que sofrem, com a vibração dos espíritos superiores que nos lembram que todas as dores da terra são efêmeras. Pedimos também, Senhor, que os seus emissários celestes despertem nossos corações endurecidos em direção ao amor e à caridade. Que neste momento, cada pessoa aqui possa enxergar problemas que poderiam ter sido evitados com a caridade da paciência. Que os espíritos benfazejam abram nossos corações para a virtude do perdão, lembrando que somos seres imperfeitos e precisamos também do perdão. Que os bons espíritos possam abastecer nossos corpos e nossas mentes, para que nossa saúde física seja restabelecida pelos princípios da fé e da coragem, e que as energias saídas daqui possam abranger a nossa cidade, socorrendo as pessoas que estiverem doentes e ansiosas. Que as energias desse centro possam atender as pessoas hospitalizadas, as pessoas viciadas, aqueles que estão desesperados em casa sem sentir o sentido da vida. Que a luz de nossas mentes se expanda em direção a toda a cidade, socorrendo todos os nossos amigos que estão precisando. Que a oração das pessoas presentes aqui possa chegar aos seus lares, socorrendo os seus familiares que não estão presentes. Agradecidos pela assistência recebida, solicitamos ao Mestre Jesus que nos ajude diante das vacilações do caminho, nos amparando nossos corações ainda vacilantes em direção ao heroísmo do perdão, do amor e da caridade. Agradecemos a oportunidade de trabalhar na sua seara santa, na condição de servos imperfeitos, e pedimos ao Divino Mestre que faça de todos aqui instrumentos da tua paz. Que assim seja.